já tenho algumas perguntas aqui, eu espero muitas mais, né? A gente quer saber muitas coisas sobre o que a Jennifer falou, principalmente como é que a gente consegue envolver tanta gente na decisão de algo que é tão profundo como qual é o currículo que a gente vai oferecer para os nossos alunos. Também queremos saber, Nuricel, como é que essa metodologia pode se adaptar aos alunos que não têm altas habilidades ou que estão nas escolas públicas. Mas eu vou deixar que algumas provocações comecem da Mario. It was really an interesting presentation and so many things I wrote down. I'm not going to take all the time. But I don't know if I have a question. For your presentation, I'd really like to make a question also to understand better how you are practicing your principles. But for you, Jennifer, so it was quite it's a more like a comment. It was quite interesting to hear you telling about your principles and, for example, how you have created the common values, because we had exactly the same process with our city and our community. We asked them what are the key values that we have to build our education, and there were many similarities. But what I wanted to point out is that what you said, the stewardship, if I understood right, that you are not punishing those that are not performing well, but you are supporting those schools. And you know what? We have exactly similar procedures. We call it positive discrimination. So when we know that some school is located in very demanding, social-economical demanding district, so we allocate them more resources and we try to train them and give them more opportunities to develop their education. So I think that's quite interesting. And we are coming from the other part of the world. Yeah, absolutely. Just a quick comment. What I find incredible is listening to Nuricel talk about her students, and those students are in Brazil. My students are in Canada, and Mario's students are in Finland. And when you think about, when you saw the pictures of what the children are doing, and you saw the excitement on their faces, the kids globally want a similar type of instruction. When we went out with the exit outcomes and we brought in this leadership group and we asked the students, how would you like teachers to teach? How should teachers be teaching the social skills? They set out a list of advice that looked exactly like what we see in the research. So they said, we want to be involved. We want to be able to make some decisions as far as how we'll learn. We want to be having hands-on. We want to have access to technology so that we can be talking with kids and interacting globally. They described exactly what the research describes as high-quality instructional practice. We asked them another question that said, well, how should you be assessed? They said, we don't want a grade on this. That's not what's important to us. We want to be able to think about our own learning. And so when you see the direction that we went as far as developing, we're in the early stages of developing that self-assessment tool. What I don't want is I don't want students to say, I'm a 3.2 in resiliency, and that means that I'm better than you because you're only a 3.0 in resiliency. That's not what education should be about. So what we've tried to do is we've tried to put the emphasis on making sure that the assessment helps them actually learn about resilient. What does it mean to be resilient? What does it mean to get to, Mario talked about the idea of what are my strengths, what are my areas of growth, and what are my next steps to get there? So that self-assessment tool, which is called assessment, is actually a learning tool. It will describe to the students, they will self-identify and say, this is where I think I am, and here's some things that I could be doing to help me develop resiliency. I forgot to mention on the bottom of that self-assessment rubric, there will be opportunities for the students to describe ways that they've developed demonstrated their resiliency. And we're going to ask them to say, tell us a way that you've shown that at school, tell us a way that you've shown that at home, and tell us a way that you've shown that either out in the community or in the workforce. And that will all be gathered electronically, and the student, when they get from grade 7 to grade 10, will be able to look back at grade 7 and say, where was I? And where am I now?
what are the kinds of demonstrations that I've done, and they'll see that progress all the way through. So I think it's incredible how common our students are internationally. Yeah, I agree, totally agree, and it was wonderful to hear you talking or describing the self-evaluation process, because that's something we are also tackling and building up at the moment. Really, I believe that how we evaluate, it's in the end, it's also dictating the quality of learning of our learners. But for you, Nursel, I was really interested in, when I was thinking that how do you select, what is the enrollment process for that school? So I think that all the parents would like to have their children in your school. It was really fascinating to see how you see the 21st century skills and how you see it. But so what are the criteria and how do the pupils involved in that process? Bom, nós desenvolvemos projetos em várias áreas. Então, por exemplo, esse de robótica, de programação, de, enfim, o Conexão Global, que é para conexão com escolas no país, no mundo todo, e outros, e tudo que é feito, ele é levado às escolas públicas, que são nosso foco, né? Trabalhar com as escolas públicas. E a garotada que tem um perfil, que tem sinergia com esse tipo de atividade, eles rapidamente se conectam, rapidamente se aproximam do tipo de trabalho que a gente desenvolve. Às vezes eu faço uma metáfora, porque assim, se você quer atrair mariposas, você acende uma lâmpada. Então, normalmente a gente não pede que o professor escolha ou que a escola escolha quem vai participar. Nós permitimos aberto que o aluno escolha. E, a partir dessa interação, ele sinta se aquilo procede para ele, se aquilo tem sinergia. Então, a partir daí é que a gente vai viabilizando essa aproximação com o estudante. E nós temos muito cuidado os estudantes que vêm para nós, que eles tenham oportunidades de conhecer o nosso trabalho e de ver se aquilo os apaixona, se aquilo faz sentido para ele, se aquilo significa, para que, quando ele venha, ele já seja da escola. Então, ele convive com os colegas a partir de oficinas, ele faz uma bateria de testes de autoavaliação, que depois também a gente mostra no futuro, à medida que ele vai evoluindo, que ele olha, nossa, meu Deus, né? O quanto ele amadureceu. Nós temos um boletim de atividades cognitivas e um de atividades não conectivas, que vai trabalhar e que vai avaliar a evolução deles nessa área. Então, assim, é através de projetos que a gente desenvolve para que o estudante sinta se aquilo procede ou não para ele. Nuricel, eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque tem alguém na plateia, Jennifer, que quer saber, para além da autoavaliação, se há algum outro modelo de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Então, como é que são avaliadas também as outras competências e os aprendizados, sem ser as habilidades não cognitivas? E eu aproveito para falar também de pegar aqui a pergunta do Júlio, da Atina Educação, que como é que de fato vocês integram, né, essas duas práticas do currículo cognitivo com o não cognitivo, ou o acadêmico tradicional com o socioemocional? Cada aula foca um dos objetivos ou é sempre integrado? Porque no exemplo que você trouxe, a abordagem científica ficou para o dia seguinte. É uma coisa num dia, outra coisa no outro dia. Então, se você puder responder essas duas perguntas, da avaliação e da integração curricular. That's such a good question. And what we have tried to do is to be very deliberate that they're not separate curricula. So what we don't want happening is we don't want a situation where we have a teacher teaching academic skills for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday becomes social skills. For the learning to be really authentic and meaningful for students, they have to be integrated together. So one of the strategies that we used, for example, when we were doing a big push on the development of literacy skills, we bought resources. We had our instructional coaches. I talked a little bit about that. We had them and teams of teachers pick out really good children's literature that exhibited some of the kinds of social skills that we want to be developed.
and that we sent out to the schools, or we gave lists for the schools to be buying these resources, so that when the teachers were teaching, when they were doing a read aloud with children that were 6 and 7 years old, the story was teaching them the literacy skills, but it was also talking about a topic that was very close as far as some of the social skills. So, for example, we talked about resiliency. And so it would be a story about, let's say, for an example, an Aboriginal child in our country that is struggling to accomplish something. And the lesson that the teacher would plan, would they be sharing about developing the literacy skills, but also talking about how did that character in the story demonstrate that they were resilient? How do you, as a child in 2015, in your circumstances, demonstrate that you're literate or that you're resilient? So it's always that connection between the two, and we try not to keep them isolated at all. E a avaliação? Assessment. Right. As far as evaluation, one of the guidebooks that I showed you was a book called Growing Success. And there's a link that is worth going in and taking a look at, because it talks about the way that we want assessment and evaluation taking place in the province of Ontario. We talk about assessment taking place through a variety of methods. One of them is products, and not just paper and pencil, but video performances, all those kinds of things that allow students to demonstrate their learning. We talk about conversations, and so teachers are actually allowed to evaluate based on what they're hearing children talking amongst each other and the kinds of conversations that the children have with the teachers. And the last way that teachers are allowed to calculate a grade is by observations. So when students are involved in those activities and teachers observing what are the kinds of skills that they're demonstrating, all of those count towards evaluation. And the good news with that is that it's equal for social skills and for academic skills. And we think that that's a good foundation to make sure that every child, we know that different children have varying ways that they like to demonstrate their learning, and as long as we as educators can open that door to allow them to demonstrate in lots of different ways, so many more will be successful and engaged in their learning. Tenho algumas perguntas para a Noricel aqui também. Uma do Marcelo Ganzella. Quais são os principais desafios que a Alfa Lumen ainda encontra e quais as dificuldades que vocês ainda têm que enfrentar? E eu vou juntar com uma outra. Você acha que o Instituto Alfa Lumen funcionaria se tivesse como alunos aqueles que não têm altas habilidades? Funcionaria com um aluno comum? Bom, para responder isso, primeiro que eu tenho uma experiência de 40 anos na área de educação, inclusive trabalhando com escolas do país todo, né, numa grande rede. Então, eu tive a oportunidade de conviver com diferentes realidades e, desde 95, eu tinha a ONG Escola Aberta, que trabalhava nas escolas públicas, dando suporte a estudantes para que eles tivessem uma perspectiva de ir na universidade, etc., etc. Então, assim, o que muda do estudante de alta habilidade para o estudante regular é que o alta habilidade ele tem um ritmo, uma velocidade, uma intensidade muito grandes. Mas o modus operandi que a gente atua na Alfa Lumen, ele serve para qualquer tipo de estudante. O que vai mudar é o ritmo, é a velocidade com que a gente trabalha as ações. O estudante de alta habilidade, ele tem demanda, ele quer ser desafiado constantemente. O estudante regular nem sempre quer tanto desafio, ele quer um ritmo um pouco mais desacelerado. Mas toda a lógica é a mesma. E, na verdade, gente, se você observar, nós temos estudantes de alta habilidade, por exemplo, alguns que têm um perfil bem eclético, mas alguns são alta habilidade em exatas, outros em humanas, e que não têm uma facilidade estrondosa em humanas e outro não tem em exatas. Então, existe uma diversidade, quer dizer, mesmo esses estudantes, onde tem aquele perfil dele alavancado, ele tem dificuldades em outras áreas, então não escapa muito do que é uma escola regular. Só que nós temos que ter projetos e ações um pouco mais intensas, porque naquilo em que eles têm alta habilidade, eles precisam de espaço para crescer. Mas, de resto, é muito parecido. Né? Os desafios... Anna, do you mind if I make a quick comment? No, go ahead. Because I Claro, was... lógico.
I was hoping that someone would ask that question of Nurasao because it's such an important one. What you notice is that Nurasao has come up with a school where that type of instruction is the norm for all children. And that's so important because it shows us what the potential is for someone in my position who's responsible for 70,000 students and for 150 schools. My job is how do I incorporate that kind of instruction to be the norm in classrooms so that every child, regardless if they're coming from poverty or from richness, from whether they're highly successful students or less successful students from different cultural backgrounds, how do we make sure that every child has the opportunity to learn like that? The one thing that I would say in our experience is that there needs to be, well, a couple of things. There needs to be some guidance in the curriculum because in that type of an environment, you can't have every teacher and every child learning whatever. There has to be some parameters so that you have some guarantee, either as the principal of this school or as the director of education, that when you look across, if a child moves from her school over into one of my other schools, that they're not lost. So there needs to be some type of common curriculum parameters to ensure that there's some consistency from school to school, but also that it's not so tight and so prescribed that teachers don't have the freedom to be able to work in that kind of setting. And that's what this conversation is really interesting about. I remember listening to Candido, who was talking about the satellite project. He's talking about the exact same type of instruction as Nurasao is talking about, as I'm talking about, and as Mario is talking about. It's common for all children. Yeah. And if I may interrupt also, so I had very same idea, and what I was, when I was listening to you and you describing how you want to motivate those high achievers. So to my experience, sometimes we are labeling some of our kids as low achievers or special education kids just because they are frustrating. They can't achieve their own potential. They get bored at the school, and then they have all the hustle and going around, and then the teacher says, oh, this is a special child, it needs special support. So I don't know if you have similar experiences. And what you say, Jennifer, I was also thinking that this is the formula. When I'm talking about phenomena-based learning or cross-disciplinary learning, so it's exactly the same thing. And I have not 70,000, I have only 40,000 pupils and 100 schools, but still I have the same challenge, how to implement this in the mainstream classrooms where there are variety of learners. And that will work. I'm definitely... I'm definite of that it will work, but we have to work for that so that our teachers can kind of understand. Yes. Dentro da nossa estrutura, nós recebemos estudantes que muitas vezes são taxados em outras escolas de aluno com baixa cognição. E às vezes tem Asperger, né? Então nós temos tomam Ritalina, sabe? E chega na escola e já aconteceu num projeto deles estarem expondo para professores da escola pública, os estudantes, e chegar um professor e dizer, nossa, mas você aqui, sabe? E, então, assim, mesmo esses alunos com alguma dificuldade, muitas vezes guardam talentos que têm que ser providenciados e alavancados. Bom, qual seria o nosso... só um comentário, você falou que tem que haver sinergia. Quando o aluno sai de uma escola e para outra, ele tem que dar conta. Nossa metodologia, que não dá para delinear muito, mas nós fazemos em espiral. Então, o estudante ele passa por todo o conhecimento, num sobrevoo, e depois ele vai aprofundando cada vez em oportunidades e olhares diferentes. Então, geralmente, quando uma criança sai, por alguma razão, da nossa escola para outra, na verdade, ele está muito à frente da média, porque eles têm só aquele pedaço de conteúdo, enquanto ele já tem uma perspectiva mais sistêmica. Desafios. Bom, nós somos uma entidade independente. Então, o maior desafio hoje é o malabarismo econômico, porque para ter o grau de liberdade que nós precisamos para fazer as experimentações e para implementar, nós temos que contar com uma parceria dos pais que entendam e que acompanhem o tipo de trabalho que a gente desenvolve
E, como muitos dos nossos estudantes são bolsistas e vêm da escola pública, então, eu digo hoje que o nosso maior desafio é dar conta de todos os projetos que a gente desenvolve. Mas, como nosso exemplo é articular oportunidades, articular situações, é o que a gente faz e conseguimos dar conta. E também é um bom exemplo para a garotada que vive, que cresce, percebendo que, na verdade, você pode pensar no problema ou você pode buscar solução. E eles são focados, assim como nós, nas soluções. Outra, e rapidamente só para encerrar, eu acho que a maior dificuldade é trabalhar a equipe docente, porque é muito rápido trabalhar estudante. Eles passam por aquela etapa, né, de euforia, de desespero, de adaptação e tal, mas rapidamente, porque é do perfil da garotada, o que a gente está oferecendo é natural para eles. Os pais, vendo, às vezes não entendem, mas vendo o crescimento, o amadurecimento, a evolução dos filhos, eles engrenam, eles engatam e babam junto com a gente, né? Agora, às vezes, trabalhar o professor, mesmo quando ele quer e quando ele tem intenção, quando ele gosta, às vezes ele tem dificuldade em articular aquilo. Como é que eu faço isso? Eu sei que eu quero, eu sei que eu gosto, mas como é que eu faço? Então, o desafio é dar esse suporte ao professor, que ele possa fazer essa mudança de perspectiva, essa mudança de cultura, para que o estudante, que vai ser o nosso professor logo mais, já não tenha essa dificuldade, né? Já possa fazer essas mudanças. Vou aproveitar, então, o gancho dessa sua provocação, Nuricel. Tem duas perguntas para a Jennifer, e eu vou pedir, talvez a Mario também possa contar como é lá na Finlândia, que pergunta, houve ou ainda há resistência de algum grupo de professores na implementação desse tipo de currículo? Os professores estão engajados na execução, na implementação desse currículo integrado? E aí, no caso da Finlândia, desse novo currículo baseado nos fenômenos? E eles perguntam também se há alguma iniciativa de formação continuada desses professores e qual o foco. This is very challenging work, and I think what Nurasao said as well is that this demands a very high level of skill to be able to teach in this way. A couple of things that I'll say as far as integration of academic skills and social skills. I think our teachers in Canada have always been a little bit upset that the work that they do developing social skills naturally over the many years that children are in schools was never recognized before. That they were judged based on how well children could read and write, and all of the other work that happens in the day-to-day interaction between a child and a teacher and a child and the other teacher was never recognized. So I think in a way this is almost something that they say, finally, you're talking about the work that we do every day in our classes and have been doing for decades. So I think that's one piece. The second piece is, again, I talked about good instructional practice, and that takes investment. I talked a little bit about the instructional coach model that we have, and the one thing that I want to say about that is that it's teachers that come from our system and come to the central office for a 3-year period, and then they go back and teach in our system. So it's people that haven't been far away from the classroom. They know colleagues, they know what it's like to be in a classroom. And the second part of that is that it's completely non-evaluative for the teacher. So when they're working with an instructional coach and they're working with their fellow teachers that are teaching grade 10 mathematics, for example, or grade 10, a couple of courses, there's no evaluation that takes place. It's strictly for professional learning. We invest a lot in our teachers, and to have teachers developing this skill set, it needs that. The very last thing I'll say is I talked before about the idea of having that guide as a curriculum. You need to have skills in teachers that are able to go back and forth and say, this is what I see the children are doing, and these are the skills that they're developing. They go back and do a double check with their curricula to make sure that they haven't missed anything. And sometimes it doesn't mean that this type of inquiry-based learning is happening from 9 in the morning until 3:30 when the children leave. It might be happening for a section of the day, because direct instruction for little nuggets of knowledge
for skill sets, basic skills, that has to happen. So we try to make sure that we're not overwhelming our teachers by thinking, my God, I've got to go from doing a traditional style all the way to doing this for 9 hours. The children could never stand it for 6 hours in a row. It would be too hard for them to be working like that. So we have teachers that combine those things, and that's, I think, reassuring for teachers as well. They can move into it slowly. Oh, you just stole my answer. I'm sorry. That's why it's always best to answer first. Yeah. But actually, yes, to be honest, of course, we are in the time of transition. So there are those teachers, those schools that have already practiced this phenomena-based learning or cross-curricular learning, however you want to call it. It's also inquiry-based learning. So the main idea is to combine, not to have this isolated subject, but have a holistic approach. But I would say that as you were describing, so we also believe that we have to have at the national level, we have the core curriculum that gives us objectives and joint framework where the local actors can do their decisions. And I very strongly believe that we have to have something mutual, something that is framing our activities and what we have that in our new curriculum. So after years, every teacher is practicing it, and that's the fact. And our teachers, I think they are quite well equipped and trained to do that. But really, to make the change happen at the class level, we have to invest not on our teachers and also on our leaders, how they lead the process. I can't go to each and every school and tell all the teachers to do this and that and that. But I can cooperate with our leaders, and then they will do that at their school level. And also we have very good experience of combining the working at the classroom and then coaching the peers. So we don't take them for 3 years to our office, but what we do, I have a group of teachers that we are training them constantly, and then they do offer training to their colleagues, and it's more effective because if I'm going to say that you should do ABC, so they might be thinking, just tell me when you were last teaching, more than 10 years ago, is it working? But if their colleague that is just on the ground is telling the same thing, so it really makes them to rethink their own practices. The one thing, just quickly, I want to reassure people, we have not finished implementation. This will never be finished. Yeah. We have a full range of teacher capacity. We have a full range of school capacity. But it goes back to where we see schools and groups of teachers that are struggling, we provide more support. Yeah. And I'd just like to add that, as I said, we are also in the process of transition. And if you're pushing too much, too hard, then people get very defensive. So you have to have the wisdom as the leader to push a bit, to make confrontation, but then also to leave some space there. A gente está falando que a educação está mudando muito profundamente e que esses professores, inclusive, foram formados no modelo tradicional. Estavam acostumados a fazer as coisas no modelo tradicional e que precisa-se realmente respeitar um pouco um tempo da mudança, né? O tempo da aculturação e da absorção de novas metodologias, novos recursos. Mas é muito interessante que todas vocês trazem essa ideia de que professores é que devem ser os capacitadores dos seus pares. E o Jason de manhã também falava disso, né? De como os próprios professores podem ser coaches um do outro, como você criar comunidades de prática entre os próprios professores, que é muito interessante. Mas eu vou mudar de assunto agora para novas perguntas. São duas perguntas que talvez se complementem, bem diferentes do que a gente estava discutindo até agora. A gente tem uma arquiteta na plateia, a Débora Laube, e ela pergunta como os espaços físicos da escola respondem a essas novas propostas pedagógicas. E aí a gente tem o Yuri Rubim, lá da Bahia, que pergunta, e como o espaço fora da escola pode ser contemplado nesse novo currículo? Ele pergunta em Ottawa, mas, de repente, para todo mundo aí, em termos de oportunidades de aprendizagem na vida real. Quer dizer,
que tem que ter dentro das paredes da escola e também como é que a gente derruba a parede da escola e faz com que a educação transborde para o mundo lá fora. Well, I'd like to start by saying I haven't been to Bahia yet, but I understand that the climate there is significantly different than the climate here in Ottawa. A little bit easier for you in plus 30, we're minus 30 sometimes. Seriously, we've done some work both inside our schools and without, and Maria talked about that this morning. Inside our schools, we have looked at, in our new designs, in our new schools, in our new renovations, is opening up spaces in each of our elementary, middle schools, and certainly in our secondary schools where there is multi-purpose types of instruction that can take place that is flexible if you're operating a music class or an arts class or rooms where there's lots of interaction. So in our schools, we'll have a few areas like that where there are larger rooms than normal. Within our classrooms, one of the things that we're doing is we're actually looking at the furniture. And we can tell right away someone who's teaching in a very antiquated methodology is if the children are sitting in rows. We're trying to get away from that. So we look at our furniture and we think of circular tables and kidney-shaped tables where students and teachers can interact. The big piece, and I thank the comment from the person from Bahia, is that we have to get our children outside, and particularly outside of the school, and particularly those children that are from a disadvantaged environment. And so there's lots of look of how do we move the curriculum at the secondary level out into the workplace. And so we call that cooperative learning, where students are earning credits by being in a workplace assignment. At the elementary level, lots of interactions with community and going out into their environment and having them experience some things that if they're strictly in the unique environment of either their home or the building, they won't have access to. Now when I continue, so someone may think that we have already discussed this and make some agreements, but that's not the case. Exactly what I already said earlier this day, that we can't just tear up all our schools and rebuild them. So we have to think what to do with the walls that we are having. And furniture, it's really something, if I had the power, I would say no desks in our schools. But of course, that's not I'm coming to do. But we are giving them kind of examples, and there are teachers that have already moved their whole classroom out from the classroom to other places of the schools. We have, in every school, we have libraries, so that's a very good learning place. They are, if not in the school, so just nearby the school. There are museums, there are shopping centers, as I said. So it's just your imagination is your limit. And that's what we are encouraging our teachers to see the learning in a different way. And of course, then when we are rebuilding or renovating or making new buildings, so we start not with the architectural questions, but the pedagogy and how does the architecture of the school is serving our pedagogy. The last connection that I'd make is the whole technology piece. And, you know, when we think of our connectivity when we were young, the access, if teachers are appropriately using technology, it opens up to an entire world. And so language instruction looks different because they're using real live speakers that they're gathering radio programs from around the world. So everything is completely opened up and the school begins to be kind of the base unit. Você quer complementar, Noricel? Gostaria de... nossa estrutura... Bom, eu quero ressaltar assim, o principal são as pessoas. É a lógica que você implementa. Todo o resto é moldura. Então, o espaço físico ele pode contribuir, mas ele não é essencial. É o que você faz com ele que é essencial. Assim como... São ferramentas, assim como toda a parte de tecnologia. Agora, existem alguns aspectos que são interessantes para a nova garotada. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que vêm de escola pública. E uma coisa que eu estranhei quando eles vieram para a escola, que a gente estava montando, eles disseram, olha, a gente não queria grades. E eu não entendi muito bem, como assim grades? Né? A gente não queria grades. Aí, em várias escolas públicas, tem cheio de portas com grades. Então, isso não é saudável, quer dizer, isso dá um ambiente pesado. A nossa preocupação não é com luxo, não é com tantos... mas é com espaços abertos.
espaço onde eles tenham a liberdade de se deslocar, de andar, de criar estruturas, às vezes, de um grupo, uma reunião, enfim. Então, espaços abertos que eles possam se apropriar para desenvolver os projetos, tanto os professores quanto eles. Não tem norma. O professor tem a liberdade de usar o espaço que ele achar adequado para o que ele quer fazer, assim como os estudantes também, desde que ele trabalhe, desde que ele vá para suas metas. Então, eu acho que o espaço ele pode contribuir, principalmente se for um espaço de liberdade, um espaço aberto, agradável, com verde, mesmo abaixo de 10 graus, né? É de 30, não né? é de 10, é de 30. Então, mas, White areas. Né? E assim, é importante também que o estudante entenda que a comunidade é o espaço escolar dela. Então, que a biblioteca, que a universidade, que as empresas são o espaço escolar dela. Então, a escola tem que criar esse link, essa ponte, para que ele possa entender que isso faz parte da estrutura que ele tem à disposição. Na verdade, a ideia de fazer esse evento nesse tipo de espaço era já para inspirar, né? Espaços abertos, multifuncionais, onde os alunos podem praticar ou experimentar diferentes práticas pedagógicas em diferentes ambientes. Claro, aqui a gente fez um certo investimento, mas dá para fazer isso com menos, com muito menos. Bom, tem muitas perguntas aqui, um bloco grande que está relacionado a currículo, então a gente volta ao começo da história, né? Eu vou fazer as 4 perguntas de uma vez, porque aí vocês, de repente podem aprofundar uma reflexão, né? Começa com uma pergunta de qual a importância que vocês atribuem à existência de uma base curricular comum no país de vocês, não é o nosso caso ainda, Nuricel, da Mário e da Jennifer, né? Porque é importante, a Jennifer falou um pouco desse contexto que permite que as crianças mudem de escola sem se perderem no seu percurso pedagógico, mas qual a importância de uma base comum? Quais foram as principais lições aprendidas na implementação do currículo de vocês? O que fazer e o que não fazer? Aí o Sérgio Godinho, de Belo Horizonte, né, fala que, no caso de Ottawa, existe um currículo compulsório, digamos assim, que é diferente da flexibilidade da Finlândia. Quais os prós e contras disso, de ter um currículo um pouco mais restrito? E como fazer escolhas sobre o que um currículo comum deve ter e o que não deve ter. Basicamente, uma reflexão aí sobre o que já está acontecendo e o que vocês acham que precisa acontecer. As I already said, so I think it's very important to have the common framework, and we do have a mandatory core curriculum for the whole nation, but it leaves a lot of freedom for the decision making at the local level. And then it's, as our country is very decentralized when it comes to education and the practice of the education, so what we can do at the local level, we can either put it a bit more joint curriculum or give the schools the freedom. And I believe very strongly that you shouldn't be centralized too much, because if you want to be successful in your teaching and in our pupils' learning, so you should leave enough freedom to make the decisions at the class level, so that the teachers, the principals, they can take into consideration the needs of those pupils. And so Helsinki is not that big city. We are less than 1 million people living there, and our students are a bit less than 40,000. But still, our areas are different, and the demands from different areas of those children, they differs. So it's not wise to keep it too tight and too centralized. And for example, in Finland, yes, we do give and in Helsinki, in our city, we do give the teachers the freedom to choose their teaching material. We don't dictate that, and so on and so on and so on. But there have to be some kind of common lines and the common code, and then you choose the steps how to go there.
And I'm not concerned about our children if they are moving from one school to another school, and especially if you are emphasizing the holistic 21st century skills instead of kind of memorizing by heart or the content. If your curriculum is filled with the contents and memorizing this and that and those things, so then there's a danger that it's not covered. But if you have the holistic systemic approach, then these skills, these competencies, they can be achieved in multiple ways, so you don't have to be that worried that whether they are missing something. I think I'll add to what Marjo was saying. I think a common core curriculum is incredibly important, but I'm going to put some limits on what I've said there. It's incredibly important as long as it's written in a way that provides that type of flexibility of implementation at the classroom level and at the district level. So when we look at our curriculum is on a 7-year cycle. So each year, our government will take a list of subject areas and a list of grade levels, and they'll do a review. And so they bring in experts from the field, say if it's a science curriculum in grades 1 to 8. They'll bring in science experts, they'll bring in business people, they'll bring in post-secondary people, they'll bring in teachers, and they will revamp that curriculum. What the curriculum, if you go onto the links where our curriculum documents are, what you'll see is there's a curriculum that says there are overall expectations at each grade level for each subject area, and then there is some real specified little expectations. What we realized about a decade ago was that it was too prescriptive. And what teachers were assuming was that not only did they have to teach the overall expectations, which tended to be higher level, kind of evaluative types of activities or things where they were comparing and contrasting, so really higher level thinking skills, but the teachers were spending far too much time on all these individual, little more knowledge and skill type expectations. And so in Growing Success, that document that I've referred to again about the assessment and evaluation, the government changed the language and said that teachers were only responsible to evaluate based on the overall expectations, and the little specific expectations were simply a guideline that teachers could choose or not. They could be observing, they could be building those in, but they didn't have to evaluate on them. And that provided the teachers with the flexibility to be reshaping the way that they deliver the curriculum. All that to say, core curriculum, absolutely, but it has to be designed in a way that provides that flexibility at the local level. E de preferência com foco nas competências do século 21, para que a gente não perca essa oportunidade e faça um currículo baseado no modelo do século passado. Yeah, and I'll add to that, Anna. That's one of the things, the real advantage with those overall expectations is that you can see the connection between the academic and the non-cognitive skills together. It's absolutely critical that there is room for that within the curriculum. And that's kind of how we're getting at it, is that we're telling the teachers, we're not adding another curriculum. We don't want to have one curriculum for academic skills and one curriculum for social skills. We're saying that within our core curriculum, it actually incites teachers to be building the social skills into it. Noricel, você queria completar? Eu queria só comentar que eu acho que sempre é importante existir um embasamento mínimo a partir do qual você diga, bom, é isso que se espera em termos coletivos. E isso não é ruim. O que é ruim é se isso for engessado. Mas, sendo flexível, isso é útil. E nós não temos, né, ainda essa perspectiva socioemocional, mas no cognitivo, nós temos e assim, também é viável ser flexível. Eu tenho um estudante que veio de uma situação bem difícil, né, de favela tal, e que teve uma formação inicial muito precária, mas ele é absolutamente brilhante. Então, nós trabalhamos com liberdade de que forma vai crescer o conteúdo e o aprendizado cognitivo com ele, para que ao final de determinado tempo ele atinja a meta e se iguale em termos cognitivos assim, de conteúdos com os colegas. Então, dá para você flexibilizar, dá para você ser criativo e se permitir agir conforme o que é necessário, pensando fora da caixa. Então, nada é exatamente impeditivo, depende
de como você conduz e da tua óptica em relação às soluções para cada caso. If I may add something that I have found it's very crucial when you have the mutual goals and the core curriculum, so it's not sufficient enough to have that written, but what you need is a lot of interaction with your leaders, of course with your teachers, but I'm talking from what I do. So we really meet our leaders regularly. We discuss together, what does this mean? How should we practice it? How should we implement it? And I think that's the crucial level, that if you just leave it on the written paper, so it never probably comes true, or everyone has their own interpretation. So that's how you have the enough unity inside the diversity. Muito interessante. Esse eu acho que vai ser um dos maiores desafios para nós, principalmente num país desse tamanho, com a quantidade de professores que nós temos, vivendo em realidades tão díspares. Como é que a gente vai fazer com que eles consigam entender e, de fato, se apropriar desse currículo nacional, né? E ainda serem flexíveis o suficiente para adaptar esse geral também aos seus contextos específicos. Nuricel, tem algumas perguntas para você aqui. Quais são os segmentos ou as etapas de ensino ofertados pelo Alfa Lumen e quantos alunos há lá? Como vocês criam o sentimento de pertencimento entre os professores? Essas perguntas são do Sérgio Godinho e da Edneia, da Elos Educacional. Quantas vagas são abertas anualmente? Mais ou menos a mesma pergunta. Com quais escolas públicas vocês trabalham? E os projetos acontecem no instituto ou na escola pública? Bom, nossa, então, até esse ano nós temos do 5º ano em diante, então Fundamental 2 e 5º ano, né? E o resto do Fundamental 2 e médio. E a partir do ano que vem nós temos do 1º ano, Fundamental 1. Então, é uma escola de aplicação e nós vamos implementando a pesquisa educacional e ampliando conforme vamos ganhando conhecimento e escalando. Nesse momento, nós temos 150 alunos. O ano que vem, nós vamos ter 500. Então, por causa da abertura desses outros estudantes. E a intenção é ir escalando em pequenas células para que a gente possa ter também uma estrutura, uma forma de dizer como é que a gente pode implementar isso em outras escolas, né? Então, isso responde a primeira parte da pergunta. Os professores, nós temos professores jovens de todas as idades, né? E o principal é que o professor, a gente tenta abrir espaço, assim como a gente abre espaço para estudantes que significam, que aquilo que a gente desenvolve significa para eles, o professor também. Nós tentamos abrir espaço para professores que têm esse viés, que têm essa vontade e não sabem exatamente como fazer, mas eles querem um espaço para trabalhar e para aprender. Então, lá nós desenvolvemos e abrimos esse espaço. O professor, ele se sente parte de uma inovação. Então, tudo que se faz na Alfa Lumen é brindado por todos. Então, não é só o professor que se sente parte, é o estudante, é o pai, é a família. Então, tudo que é feito é brindado, tudo é festa, tudo um ganhou, todo mundo ganhamos. Então, assim, esse perfil de colaboração, essa horizontalidade, faz com que o professor se sinta absolutamente parte de cada vitória, de cada conquista, de cada avanço. Uma coisa muito legal, gente, é que nosso estudante ele é muito trabalhado socioemocionalmente para que ele perceba o outro, tenha um entendimento do que como motivar o outro a fazer o seu melhor. E a nossa garotada resolveu que agora ele aplaude cada vez que acaba uma atividade pedagógica, porque eles chegaram, foram eles que inventaram. Eles chegaram e disseram, nós achamos que o professor vai ficar motivado se a gente valorizar que ele está compartilhando o seu conhecimento conosco. Então, agora, no final de cada aula, eles aplaudem e o professor sai nas nuvens, né? Então, o próprio estudante, ele aprende a ter a sensibilidade de como motivar o professor, assim como o professor tem a sensibilidade de motivar o aluno. Então, é uma interação muito rica, é um círculo virtuoso, né? E que a gente tenta sempre fazer com que todos sejam muito felizes nos processos que estão acontecendo.
Aí a outra pergunta era... Se as atividades com as escolas públicas acontecem nas escolas? Olha, como é que... acontecem em todo lugar, na praça, na escola pública. Então, assim, algumas atividades são dentro da Alfalume. A gente recebe um pessoal do Cajinho, que é um pessoal do ITA, molecada do ITA, alunos, né, que dão reforço preparatório para alunos de escola pública. Então, nós cedemos o espaço e compartilhamos. Nós recebemos também o POT, que é para treinamento de Olimpíadas de Matemática, que também recebe todas as escolas. Nós fazemos curso de programação de robótica também para todas as escolas, dentro da Alfalume. Mas nós também vamos às escolas, com os vários projetos. Então, nós damos palestras, nós fazemos reforço, chegamos em vésperas de vestibulares, nós vamos lá, damos reforço, damos apoio. E, no caso da carreta, a gente está indo para as escolas públicas, com o Robotruck, né, que é a carreta, o laboratório móvel, para ensinar robótica na escola pública. Nós também temos um projeto que chama Conexão Global, que é em parceria com a IESEC, que é intercambista internacional, e que nós recebemos os intercambistas, alocamos dentro das nossas famílias, e aí levamos os intercambistas na escola pública, com a nossa garotada traduzindo, para que a turma da escola pública tenha essa conexão com o mundo. E, enfim... então, há uma série de projetos. Nós estamos agora para inaugurar em setembro a TV Alfalume. Broca já fazendo propaganda, depois vejam no site. E que também são conexões que levam a garotada para fora. Nós temos uma série de... Eles participam de projetos em universidades. Peraí, eu fiquei interessada na TV. Os meninos vão fazer a TV? Sim. Como é que vai ser isso? Inclusive Noricel? os pequenos. Eles vão criar programas, gravar, filmar? Exatamente, isso. Exatamente. Já... Então, assim, eles se preparam para realmente multiplicar. Então, eles ficam vendo de que forma eles podem alcançar. Assim, é o processo para onde eles vão desembocar, né? Então, assim, nós fazemos dentro da Alfalume, nós fazemos fora da Alfalume, nós fazemos em praças públicas, em parques, atividades, nós fizemos observação astronômica, participaram mais de 1.000 pessoas, com a garotada mostrando. Então, assim, na verdade, a gente ocupa todos os espaços possíveis para se conectar à comunidade, né? E que não é só da nossa cidade, que é também... Eles fizeram um aplicativo que a gente vai lançar de e-learning para ensinar programação e robótica. Então, assim, não tem limite. Nós usamos onde tem. Onde tem brecha, lá estamos nós. E em São José tem muitas oportunidades, né? Então, você tem ITA, tem Braer. Sim, maravilhoso. Ixi, Unifesp, Unesp. Bom, temos uma pergunta aqui que eu acho que já vai encerrando um pouco o nosso tempo, mas talvez ela possa ser a última pergunta que vocês vão responder, e se vocês quiserem complementar com alguma coisa que lembraram que seria interessante de compartilhar, que é como os professores... do George Stein, né? Como os professores são formados para lidar com a diversidade dos estudantes, principalmente quanto à personalidade, estilos de aprendizagem. A Jennifer falou da multiplicidade de grupos de origens étnicas, nacionalidades diferentes. A Noricel falou de grupos de condições socioeconômicas diferentes. A Mário falou de áreas de Helsinki também diferentes. Eu tive há pouco tempo com o pessoal do governo, do Ministério da Educação da Finlândia, falando também que a imigração está chegando lá e os alunos também, até na Finlândia, são cada vez mais diversos. Como lidar com essa diversidade que é explícita, no caso de nacionalidades, grupos étnicos, condição socioeconômica, mas também com essa diversidade de personalidades, de estilos, de maneira de estar no mundo? Começar? Bom, em primeiro lugar, acho que não é só o professor que tem que ser trabalhado para lidar com essa diversidade. Os próprios estudantes os aprendizes têm que estar aptos a lidar com essa diversidade. E dentro da dinâmica de sala de aula, eles têm que compor, porque é muito fácil os pares se entenderem. Então, os próprios estudantes eles têm que ser motivados a entender, a lidar com o novo, com o diferente, como uma oportunidade de crescer, de ter novos olhares e perspectivas. O professor ele tem que acompanhar e enxergando em cada um o seu potencial. Então, ele não é ele que tem que fazer tudo, mas ele tem que ter esse olhar de
identificar o que cada um é e entender como ele pode fazer para que aquele indivíduo, com aquela personalidade, com aquele potencial, desemboque no seu melhor. Então, o professor é preparado para ter um pouco dessa percepção socioemocional que a gente está querendo trabalhar na garotada. Então, ele tem que, antes de mais nada, ter essa competência, né? Então, ele é trabalhado para ter essa visão. E, muitas vezes, nós entramos ajudando. Então, existem também um suporte que entra e ajuda o professor, quando ele não tem muita certeza, a enxergar e a orientar e a identificar, olha, o aluno é assim, vamos trabalhar dessa forma ou daquela. I think in our school district, we try to talk about the culture of our school district and the attitude that we have to our diversity. And we've tried to frame it that the diversity of our student population and the diversity of our families are our greatest asset to learning. What a rich environment for children that are not from a diverse background to actually have the world come to them and to be part of their learning. So it's very much a cultural piece and an attitudinal piece. And we invest a lot in cultural proficiency training with our staff, not just our teaching staff, but our administrative staff and our support staff, to help guide them as their world expands around them. And so that's one piece that we do to support our staff and our learners. Second thing, as far as actually supporting English language learners, we hire in our school district that has about 5,000 teachers, we have about 150 teachers that are hired in addition to the classroom assignment that we call English as a Second Language teachers. And we place them in schools that have greater proportions of children that are at the early stages of learning English. And they provide support to the teachers in that school as far as how to provide good instruction for children that are learning a language, as well as some assessment pieces with the actual children so that teachers know where they are in their English language learning. The last thing I would say that what we're trying to move to is that in a district like ours, we have to change the mindset amongst our staff, and it's all staff, that it's not the 150 teachers that will have an impact on those English language learners. All of our teachers, all of our staff have to have an understanding of what it means to be an English language learner, because those children are in all of our classrooms, they're in all of our schools, and so that's work that we continue on with. And what else could I say? We have exactly the same approach. And I would have said it's a culture, it's the attitude, it's how we are interacting, how do we meet our children from different backgrounds. And we have not hired as a central office those Finnish as second language teachers, but we allocate more resources according to the number of the Finnish as second language learners to our schools. And as I mentioned earlier, the positive discrimination, one of the criteria is how many non-Finnish native speakers that we have in the school. So we believe that you have to invest and allocate more resources so that, but not only those teachers that are qualified to teach Finnish as second language, but also every teacher has to have the ability. And well, one thing I can add, for the different learners, we see the diversity as an asset for better results. And instead of looking what kind of task or what are the tools that they are using, so we are looking at the learning environment and to make it so diverse that each and everyone, different learners, they can find their way of doing their things best and achieving their potential. So we are always talking about not what they should be learning, but how the teachers should be teaching, but how do you arrange, how do you design your learning environment so that it can be inclusive, it can welcome all the learners, irrespective of their background. One of the themes that we have in our school district, we call it the Closing the Gap theme. And as a school district, we've looked at groups of students that typically struggle with performance compared to the overall group in our school district. And we've identified 4 different groups: children in poverty, our Aboriginal children, children that are English language learners, and our children with special needs. And each month when I meet with, and my senior team meets with the school principals,
we talk about that closing the gap theme and talk about what are the kinds of things that you're doing to close that gap. And I'm just preparing for our annual meeting where we bring all the administrators in, and one of the things that they do is they send us pictures in that demonstrate the children, that show children that they've actually closed the gap, and we have pictures and we have music to it. And I sometimes when I come and speak, when we have longer periods of time, I show that clip, and it's literally pictures. And you see children's faces from around the world, and you just see the joy in their faces and the joy in the educators' faces, and it just reminds us constantly that we are so fortunate to work in the sector that we do. So those are some of the ways that we try to kind of inspire people, inspire all of us to keep doing the best for those kids. Bom, acho que a gente não podia terminar de forma melhor, né? O que mais a gente espera nessa área, se não ver esse olhar de alegria, né, essa satisfação no rosto dos nossos alunos e dos nossos professores. Acho que é para eles que a gente tem que olhar para buscar as novas soluções. Só para complementar, eu acho que não é à toa que a Finlândia está no 2º lugar e o Canadá no 3º lugar no nível de equidade, né, em relação à aprendizagem. Vocês têm realmente muito em comum e foi um prazer, um privilégio tê-las aqui. Nuricel, tenho certeza que esse contato com as escolas públicas vai ser muito profícuo também para a gente poder fazer com que o que vocês estão desenvolvendo como um laboratório possa servir de inspiração e referência para muitos outros no Brasil.